Então, a Câmara dos Deputados aí aprovou um projeto que pode dificultar o caso de aborto legal em crianças vítimas de estupro. Né? A gente sabe que hoje os casos de estupro, os casos de aborto, eles são permitidos em casos de fetos anencéfalos, em violência, né? Em casos de violência, de estupro. E nessa semana aí a Câmara dos Deputados aprovou uma lei com muita mobilização dos grupos de direita, né, dos grupos aí que se dizem pró-vida, né, mas comemoram mortes. Esses grupos, depois de alguns anos, já tem outros anos que já foram feitas várias mobilizações de pessoas, por exemplo, na porta do hospital para poder impedir crianças de fazer o aborto, de pressionar médicos para não fazer esse tipo de procedimento. Então, eles vêm ganhando vozes, vêm ganhando força no Brasil recentemente, principalmente com esse aumento, né, dos grupos mais conservadores e da direita, e conseguiram passar esse tipo de projeto. Né? A alegação deles, a última resolução aí do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que permitia esse tipo de aborto, e a alegação deles é que muitas vezes esse procedimento era feito sem o consentimento dos pais. E é uma falácia absurda esse tipo de argumentação, porque a gente sabe que muitas das vezes os casos de estupro, eles ocorrem por familiares, ocorrem dentro de casa. As violências, elas não ocorrem na rua, em sua maioria, né? A maioria por parentes. Então, como que você vai pedir a autorização do parente ou do responsável, que foi quem muitas das vezes fez a violência, para poder fazer o aborto? É um absurdo esse tipo de linha, né, de argumentação. Então, o fato é que eles não querem, são contra, sabem que esse tipo de mobilização, de pauta mobiliza muita gente, né? E aí decidiram passar esse tipo de projeto, né? Então, estou aqui descendo a lenha, porque é um absurdo, né? O quanto que existe uma campanha muito grande, né? Adolescente não é mãe. Se a gente for ver os dados, segundo essa mesma matéria aqui, são mais de 200 mil jovens com menos de 14 anos nos últimos anos que têm sido mães, têm sido bebês, né? E poucas dessas, né, algumas centenas só, que conseguem esse direito, né, o direito a um aborto legal, seguro, que não coloque em risco a vida e a integridade da pessoa ali, da adolescente, né, criança que foi violentada. Então, a gente tem que descer a lenha, né, eu acho que isso é um retrocesso absurdo nos direitos das crianças, né? Esse tipo de norma, ela não protege, ela não está aqui para proteger crianças, mas sim para poder simplesmente perpetuar as violências e fazer mobilização política em tema de uma pauta sensível. Fala, Super Denis. Pode Não, acompanhar, pode falar. não, eu prefiro me eximir. Ou eu, particularmente, tá? Eu sou Vitor Quaresma, sou contra o aborto, tá? Então esse é o ponto, por isso que eu prefiro ficar de fora um pouco nessa questão. Então eu já me posicionei. Só Em para quaisquer pensar um pouco, condições, a priori sim, em quaisquer condições. Porque, é, em última instância, para mim, a questão passa que o aborto ele nada mais é do que um assassinato. É alguém que está sendo morto. Eu não gostaria de ter sido abortado, por exemplo. Entendeu? É desse ponto de vista. Por outro lado, eu não sou insensível. Eu sou capaz de entender que talvez para uma criança haja toda uma questão que está ali já pela forma como essa criança foi concebida, que é a questão da violência primeira que ela recebeu, e num segundo momento essa violência que vai se perpetuar, né? Agora, se isso não trouxer
eu estou aqui pensando num primeiro momento, que eu não tinha ainda parado muito para refletir na pauta, e diante da sua indagação, eu estou aqui expondo um pensamento. Né? Se não há riscos para a criança, eu entendo que segue-se a gravidez, eu entendo que não deixa de ser uma violência, porém, depois nasceu, a criança pode ser adotada por alguma outra pessoa, enfim. Mas assassinar, porque aborto em última instância é isso. Né? É um assassinato contra alguém que não tem direito à voz, não tem direito a nada. Entendeu? E eu entendo que quando juntou o gametinha do papai, o Spitz, e o gametinha da mamãe, o ovócito, aquilo virou um óvulo e já é outra coisa. Não sou eu, não é você, não é minha metade, não é a sua metade, já é um outro alguém. Entendeu? Então, nesse sentido, eu sou contra. Agora, o que seria muito difícil fazer isso em lei, só para finalizar a minha ideia, que teria que se analisar caso a caso e ver ali as situações, a possibilidade de risco para a criança, de risco de saúde para a criança, etc. e tal. Entendeu? Porque, assim, a bem da verdade, o trauma já foi feito. O trauma já foi feito a partir do momento que houve o estupro. Esse é o meu parecer. Fica aberta a divergência, inclusive. Não, e vai ter, porque eu te fiz uma pergunta e não vou deixar de dar minha opinião. Agora, fica o trauma e persiste o trauma. Então, tem-se a criança, tem o fruto de uma violência, a pessoa é estuprada e punida ainda com o nascimento daquela criança, quando a gente sabe que a perspectiva de adoção é muito relativa, porque a adoção tem as questões de pele, as questões sociais, a gente não tem uma política pública para tratar disso. Não vou deixar de colocar esse ponto aqui. Acho que bom que você falou, cara, de boa. Agora, foi muito latente, Vinícius, ao longo da semana, a correlação de vários comunicadores, influências, personalidades, até a Luana Piovani, que chama muita atenção, ela é muito enfática quando ela aparece para falar, tem muitos seguidores, tem um nome que ela já carrega ao longo da carreira como atriz e coisa e tal, criticando esse absurdo, fazendo um chamamento para as mulheres entenderem a gravidade desse tema. Há essa hipocrisia enorme em relação a quem, né, financia isso e quer colocar isso em prática. É uma excrescência, um absurdo tremendo. E a correlação direta com o conto de Aya, né, sério, a homônima do livro, que teve a sua 6ª temporada agora, né, estrelada lá pela Elizabeth Moss, maravilhosa, que é a série The Handmaid's Tale, que fala sobre isso, né, uma sociedade utópica, onde distópica, onde as mulheres participam de rituais para serem servas diretas de homens que não conseguem engravidar, né, não conseguem engravidar suas parceiras, tem toda essa questão de estupro, de cerceamento de liberdade, aí você tem um monte de questões políticas também em torno disso. A correlação não é errônea, não é exagerada, porque você tratar disso com crianças, né, porque são crianças, né, 14, 12, 16 anos, às vezes a mesma menina com o corpo de uma mulher, com o seu período fértil, né, sua menstruação, passando por tudo que a fisiologia dela pede para se tornar uma mulher, ela ainda não tem o raciocínio, né? Não tem as faculdades mentais elaboradas para ser denominada e chamada como mulher. Por mais que alguém chegue aqui e fale, mas a mulher amadurece mais rápido que o homem, e daí? E daí? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, é um retrocesso absurdo que busca essa sanha de fazer com que a vida seja valorizada em contrapartida às perspectivas da pessoa que passou por aquela violência, as meninas que tiveram seus corpos violados, que vão carregar essa chaga, essa mácula, lembrar do que aconteceu e não vão ter oportunidade de dar fim a esse sofrimento. Porque quem quer passar pelo procedimento de não ter o feto, de não ter aquela vida no útero, ela, no fundo, não queria estar fazendo aquilo. As pessoas acham que se liberar o aborto de maneira irrestrita, as pessoas vão fazer isso todo mês.
Tá bom, pode ter um caso ou outro ali de uma pessoa que literalmente não liga para sua proteção, não liga para o corpo e vai ter aquele modus operandi na vida e num status de 10 anos vai ter abortado algumas vezes? Pode ser, se você não impor limite, né, para ela. Mas, em linhas gerais, a pessoa não quer passar por isso. Ninguém quer passar por isso. Mas, se for para possibilidade de reduzir danos neurológicos, fisiológicos, né, para o seu corpo e para a sua mente no futuro, é mais do que válido, é justo. Mas, enfim, é um assunto problemático, é um debate que, óbvio, carece de estudo, para além da minha opinião, mas, claro, a gente joga aqui a nossa opinião, porque a gente brinca mesmo. O programa Porão forma suas opiniões, mas a gente quer saber também de todo mundo que está aqui ao vivo e vai acompanhar gravado. Quiser tecer aí um comentário, iremos ler sim. Os caras são contra o aborto em caso de estupro. Não prendem o estuprador e comemoram mortes, tal qual semana passada. São direitos estes humanos? E aí eu super concordo aqui com Ederson em essa observação. Até entender que a ciência diga 12 semanas, ok. Mas para mim já é outro rolê. Mas isso... Inclusive vou dizer de onde que vem essa minha ideia, né? Lembrando que eu sou um católico cristão praticante. Inclusive amanhã é dia de missa. Então é daqui que eu trago o meu ponto. E vou até aproveitar e abrir um parênteses. Eu acho muito ruim, né, quando a gente tem um Estado laico como é, e algumas questões, né, vão sendo encaminhadas por esses vieses. Eu particularmente acho isso muito ruim, entendeu? Mas, voltando aqui ao cerne da questão, no caso do que o Hugo Vitor disse, né, da vida pura e simples, cara, para mim juntou um com o outro, acabou. Já é uma nova vida, porque aquilo vai se desenvolver, né? Se não for, vai. Não foi não, ainda. Mas ele já, mas Denis, olha só, ele juntou, deixou de serem duas e virou uma nova unidade, metade de um, metade do outro, e um DNA recombinado que é assim que funciona, correto? Nesse momento, você já vai ter, eu não sei quanto tempo depois, mas você deve ter estudado isso, você já vai ter a primeira divisão celular, que era 1, passa a ser 2, daqui a Mas pouco isso e vai... vida. É o seguinte, a cada punheta abortamos. Essa é a verdade. Toda vez que jogamos espermatozoide para fora e ela aparece na sua mão, ou no teto, ou na boca de terceiros, enfim... vidas perdidas. Enfim. Mas olha, eu vou só. Você brincou com isso, né? E eu vou trazer não necessariamente o meu pensamento, mas o pensamento da igreja. Também é um erro porque você está proibindo que a vida tenha o seu curso natural. Só para trazer o contexto como isso é visto eclesialmente, tá? Não necessariamente é a opinião deste que vos fala, entendeu? E aí o Hugo Vitor está dizendo justamente isso aqui: a igreja que proíbe a ejaculação sem intenção de procriação, porque a vida é vir no esperma. Pô, não, na moral, peraí, ele falou a partir do que eu disse, porque eu nem vi esse comentário. Não, acho que ele falou antes, deve ter falado antes, né? Foi sem querer, cara. E aí o Hugo Vitor reclama aqui, ó, divisão celular ocorre com as fezes também. Não posso mais cagar. Tá vendo? E aí ele fala, um minuto de silêncio para todos os espermatozoides mortos em prática de sexos. Tirando esse momento, eu acho que a gente pode encaminhar para outro assunto, mas eu acho que, assim, um comentário aqui até que resume um pouco isso, e eu acho que, né, obrigar uma criança a ter outra criança é muito doloroso, né? Eu acho que o cerne do Descendo a Lenha foi esse, né? Acho que a ideia de... e eu acho que o Denis até falou isso, né? Da ideia da primeira menstruação, essa coisa do corpo feminino e tal. A noção de infância, ela vem se alargando historicamente ao longo do tempo, né? Obviamente, há 50, 60, 70, 100 anos atrás, não existia a ideia que a gente tem hoje do que é a infância. A infância hoje, ela é datada, né? Ela tem outros momentos, então, óbvio que cada ser ou cada pessoa é fruto do seu próprio tempo. Então, a gente está aqui para discutir um pouco isso, né?
e no entendimento aqui, de modo geral, é uma violência, é um estupro, e é esse o caso, né? Eu acho que o grande questão não é um aborto de modo geral, mas sim os casos de estupro. Eu acho que isso, no meu entendimento, como trouxe o assunto aqui, são um retrocesso muito, muito grande. Isso.